Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi num texto chamado Breve e Propositiva. Esse texto está falando da vida, uma vida breve e propositiva. Não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Vamos iniciar orando? Bondoso Senhor, tem misericórdia de nós. Dá que possamos aprender da Tua Palavra e aplicar o que aprendemos em nossas vidas. Perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto Breve e Propositiva foi escrita por Carmelita Graciana. E para a gente meditar nesse texto, nós vamos ler o Salmo 103. Vamos lá? E diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Desculpa. E é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Coisa maravilhosa, né? Bendizer ao Senhor. Bem, irmãos, então o texto escolhido na Bíblia, o versículo escolhido foi o 15. Então, Salmo 103, versículo 15 é o nosso versículo-chave que diz: A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo. Então, o texto diz que certa vez um grupo que deveria trazer uma entrevista acaba voltando para o professor de mãos vazias, de mãos abanando. E aí o exigente professor da faculdade de jornalismo disse: nunca voltem com nada. Isso não deve acontecer. Eu não sei se os irmãos sabem o termo mãos abanando, ele surgiu lá do século XIX. Então, quando os imigrantes vinham da Europa para cá para o Brasil, eles traziam as suas ferramentas, enxadas, picaretas, o ferreiro trazia os instrumentos para fazer ferragens, enfim. Então, aqueles que vinham de mãos vazias, de mãos abanando, eram considerados pessoas preguiçosas. Então, por isso que diz, ele veio de mão abanando, quer dizer, não quer saber de nada. Então, aqui o texto está dizendo que o professor diz que a gente nunca pode chegar de mão abanando. Então, a gente sempre precisa de algo. E aí ele faz alusão a um programa de TV brasileira que se chama Se Vira nos 30, onde as pessoas têm 30 segundos para encantar ou espantar o público. Então, esses dois episódios, eles mostram a própria vida humana sobre a Terra.
é preciso sempre ter algo para apresentar num tempo muito pequeno, num tempo exíguo. Então você sempre tem que ter algo nas suas mãos para apresentar. Então, tanto a ciência quanto a Bíblia estão de acordo com relação à brevidade da vida. No Salmo 90, versículo 10, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E o que é reforçado no Salmo 103, versículo 15, que compara o homem à relva. Então, as plantas dependem de certas condições com relação ao solo, à água, ao ar, além de outros elementos da natureza, para florescer. Então, elas precisam superar cada fase seguindo o processo até a frutificação. Então, Jesus, ele, ao ensinar verdades sobre a vida, por meio de historinhas, de metáforas, né, de parábolas, como a da videira, ele mostrou a necessidade de permanente conexão com o Pai. Então, nós temos que ver o tempo todo conectados com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. E ele deixou muito claro que florescer é uma etapa intermediária e que o ciclo se encerra na produção dos frutos ou no machado. Então, o que Jesus quis dizer? Que a gente tem um processo, um processo de vida cristã, um processo de andar com Deus. Então, ou nós ficamos com Jesus Cristo na videira verdadeira e frutificamos, ou ele nos arranca da videira, né? Então, é isso que quer dizer aqui, esse ciclo intermediário entre a vida e a morte. Então, o que esse texto está nos dizendo? Que a vida é curta, é muito breve, mas ela tem que ser uma vida boa, propositiva aos olhos do Senhor. E eu vou contar um fato que quem contou isso foi o Antônio Cabreira. Ele é dos Gideões, um homem muito importante nos Gideões. E ele conta que em Angola haviam muitos missionários. E havia um homem lá que não era cristão, que desde os 4 anos ele foi ensinado a pegar em armas. Aos 6 anos ele já manejava um fuzil. Então, com 7, 8 anos, ele já fazia parte do exército angolano para lutar. Então, ele se destacava. E o governo angolano, então, assim que ele se tornou um adolescente, o mandou para a Rússia para ser treinado. Então, ele era um maravilhoso combatente. Ele matava as pessoas com destreza. Ele enfrentava na guerra qualquer um, enfim. Ele era muito corajoso. E o governo angolano investia muito nele. E, obviamente, os missionários cristãos não eram bem-vindos, né? E eles eram perseguidos em Angola. E aí muitos deles eram levados à morte. E este moço, um dia, prendeu uma série de missionários cristãos e resolveu matá-los, né? Iria fuzilar a todos. E diz o senhor Antônio Cabreira que um dos missionários pertencia aos Gideões. E ele, quando este rapaz perguntou se alguém teria um último desejo, o missionário levantou a mão e disse: sim, eu tenho. E o rapaz falou: qual é? Ele falou: eu gostaria de te entregar este livro. E entregou para aquele jovem combatente um Novo Testamento dos Gideões, aquele com capa cinza, que tem o símbolo dos Gideões em dourado. Entregou nas mãos daquele rapaz e fez uma breve oração, porque ele era muito jovem também. E ele estava se despedindo da vida. Ele disse: Senhor, que tu possas perdoá-lo, porque ele realmente não sabe o que faz. E o rapaz não teve a mínima compaixão e fuzilou a todos, inclusive este missionário. Assim que os corpos foram levados, o rapaz pegou o Novo Testamento e jogou no lixo. Não deu o mínimo caso. Passado um tempo, ele foi enviado, se não me engano, ao Congo para fazer um treinamento.
e ficou num hotel. E qual não foi a surpresa dele quando ele abriu a gavetinha do criado mudo do hotel, do quarto do hotel? Tinha o Novo Testamento exatamente igual àquele que o missionário havia dado a ele antes de ele morrer. E ele ficou impactado. Nossa, um livro exatamente igual? Como pode? Então ele começou a ler aquele livro. E ele começou a ler e ler e ler e o Espírito Santo foi tocando no coração daquele homem e a alma dele se derramou diante do Senhor e ali mesmo, naquele quarto, sozinho, ele conversou com Deus e entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele declarou para Jesus Cristo que o reconhecia como o Salvador de sua vida, reconhecia o seu sacrifício e a sua obra. E quando aquele homem voltou para Angola, ele já não era mais o mesmo. Então ele começou a falar de Jesus. Mas o exército angolano, o governo angolano não sabia, né, da sua decisão e o promoveu a general do exército. Então ele reunia todos os capitões, os altos postos lá, e ia pregando o evangelho e essas pessoas iam difundindo a palavra de Deus. Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, a vida da gente não é longa, né? Como não foi a deste missionário. Mas é importante que ela tenha utilidade, que ela seja propositiva, que ela tenha uma proposição que agrade ao Senhor. Então, às vezes, uma pessoa vive 90, 100 anos e não aprendeu nada, e não conseguiu ver a mão de Deus em tudo, em cada milagre que existe no mundo, não percebeu que existe um Criador, um soberano Senhor sobre todas as coisas. Às vezes a pessoa teve contato com a Santa Palavra, mas nunca se atentou a ela. Então assim, não é o número de anos que nós estamos aqui nessa terra que importa, isso é de menos. Porque nós que somos humanos, a gente sempre acredita que a vida é breve. Eu me lembro da minha mãe. Quando a minha mãe tinha 50 anos, ela dizia assim, eu quero viver só até os 70, tá bom demais. Quando ela tinha 60 anos, ela já achava que 70 era pouco para ir embora. E ela queria ficar mais um pouco, porque afinal de contas, ela queria ver o meu filho sair da escola, tirar o diploma. Então ela falava, ai Deus, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Então, cada vez era uma desculpa, né? Primeiro ela queria me ver casar, depois ficar grávida, depois queria ver meu filho sair da escola, enfim. Quando ela tinha 70 anos, ela não queria ir embora. E ela disse, nossa, não, é cedo demais. Inclusive, naquela época, morreu o Austragésimo de Ataíde. E deu no jornal, né? Morre o escritor Austragésimo de Ataíde. E ele tinha 100 anos. E a minha mãe falou, nossa, tão jovem. Então é isso, irmãos. A gente não quer ir, a gente é humano, a gente quer ficar aqui. Por mais que a gente ame a Jesus Cristo, a gente quer ficar com os nossos, vivendo a nossa vida, e quer ter saúde, quer estar por aqui. Mas não importa quantos anos a gente esteja aqui, o importante é que a nossa vida tenha valor para Jesus Cristo. Senão, não vai fazer sentido e a gente vai ter passado por essa vida sem viver as melhores coisas, que são todas oferecidas por Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. E lógico, que é a nossa palavra de ordem, que é saudades.